Os irmãos que aqui se encontram, todos que estão em suas casas também, nos assistindo pela internet. Deus seja louvado por sua vida. E espero que a mensagem de hoje atinja o seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, que estás nos céus, que a Tua presença santa se faça presente aqui, Pai. Que o Espírito Santo de Deus alcance os nossos corações. Tua palavra será aberta, também abra, Senhor, a nossa mente. Abra nosso coração para entendermos a palavra dessa noite. Por favor, me use e nos abençoe nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para mim é um grande privilégio estar aqui. Acho que está funcionando. Vamos lá. Som? Acho que é eu também, hein? Onde foi a Marizane, agora sou eu. E por falar de Marizane, né, a professora ontem nos trouxe uma palavra muito poderosa sobre o livro de Ruth. E providencialmente, né, pela providência divina, eu também vou falar sobre Ruth. E eu acredito que Deus guiou essa palavra e que nós possamos ficar atentos a ela. Você pode abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, no verso 1. Vamos ler a palavra de Deus. Atente-se às coisas que Deus tem para falar para você essa noite. Diz assim, Ruth, capítulo 1, verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Instabilidade econômica, moral e espiritual. Assim eram os dias em que os juízes julgavam. Foi neste período, foi com essa situação, que uma família ela foi inserida aqui nessa história. A Bíblia diz que houve fome na terra. E por conta disso, essa família foi viver um tempo lá nas terras de Moabe. Aqui aconteceu um drama familiar. Problema de financeiro, um problema de imigração, doença, morte, viuvez, pobreza, casamento misto, solidão, amargura contra Deus, problemas que nos dias de hoje nós convivemos com eles. Crise em cima de crise, problemas e mais problemas. Mas também é uma história que mostra a força de uma amizade, a beleza da providência, uma vida restaurada. Esta é a história da minha e da sua vida. Porque a vida é assim. Ela tem altos e baixos. Tem ganhos e perdas. É deserto, mas também é oásis. Nem tudo são flores, mas também nem tudo são espinhos. O tempo era de fome, assim eles saíram em busca de pão de dias melhores. Isso até parece compreensível, mas infelizmente, se tinha em Moabe o pão, lá não tinha paz. Não teve segurança em Moabe. Essa fuga ela foi estranha e injustificável. Moabe era a terra de pessoas idólatras. Terra onde se sacrificavam seus filhos. Inimigos de Deus. Foi uma escolha insensata. Eles fugiram para Moabe para não ter que enfrentar uma crise em Belém. Essa família ela acreditou que a fuga era a única rota de escape que eles tinham no momento. Fugir da crise nem sempre é a melhor opção. E se Deus é rei, temos que olhar para Ele e não para as circunstâncias. Há outros relatos na Bíblia sobre fugas. Fugas precipitadas. Abraão, ele fugiu para o Egito, ele quase acabou com o seu casamento. Isaac, seu filho, também quase comete o mesmo erro. Mas ele obedeceu a Deus. Ele ouviu a voz de Deus, permanecendo onde Deus indicou.
Então, antes de tomar decisões, ouça Deus falar com você. Tem hora que a fuga é necessária. Tem horas que não é necessária. Mas para você saber, escute. Escute Deus falar. E ali eles passaram algum tempo. E que tempo foi aquele? Tempos angustiosos, tempos turbulentos, diz a palavra. Eles procuraram refúgio em Moabe, mas encontraram a morte em Moabe. Noemi, então, ali coleciona uma série de fracassos. Ela sai em busca de pão, ela sai de Belém em busca de coisas, mas perde pessoas. Ela sai em busca de dinheiro e ela perde os maiores tesouros de sua vida. Morrem seus homens, perdem os seus amores. Vocês sabem, o marido dela morre, mais tarde os filhos morrem. O fato é, irmãos, que ou em Belém ou em Moabe existiu a crise. A crise, ela vem, e quando vem, ela vem em qualquer lugar. Não é porque você é crente que o dia mau não chega. Na verdade, eu acho que chega mais para os crentes. Porque o caminho, ele é árduo. O caminho, ele é estreito. A diferença será quem caminhará com você. Quem estará do seu lado. Quem vai guiar a sua vida. Aqui não relata os motivos da morte de Elimeleque. E nem dos seus filhos. Assim também é muitas vezes. Quando os problemas, quando as crises elas vêm, quando as desgraças aparecem em nossa vida, elas chegam muitas vezes sem avisar, muitas vezes sem dizer o porquê. Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo comigo? Você não tem resposta? Deus não te revelou? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você não tem explicação para aquilo que acontece, diga como Paulo: eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente também fala demais, né? E Deus é extremamente educado. Todo mundo quer falar, todo mundo tem a sua opinião. É a história do homem sábio. Provavelmente você já participou de uma roda de conversa, né? De repente surgiu um assunto e aquela falação. As pessoas falam, outras pessoas falam, dão a sua opinião. Ah, porque eu acho que é isso. Ah, porque eu acho que é aquilo. E é isso e aquilo. Fala pelos cotovelos. E o homem sábio só observa. É porque é isso, é porque é aquilo. E o homem sábio só observando. Até que então, quando todas as vozes se calam, o homem sábio levanta o dedinho. E com 2 palavras, acaba com o assunto. Às vezes Deus parece ser assim, né? E eu preciso citar um pouco a história de Jó. Jó só ouviu Deus falar quando as vozes se calaram. Todo mundo falou. A mulher de Jó falou. Os amigos falaram, deram sua opinião. Os servos falaram. Jó falou. No fim, quando Jó parou de falar, Deus fala. E ele fala, irmãos, com maestria. Ele fala com autoridade. O capítulo 38 do livro de Jó tem como título: O Senhor convence a Jó da sua ignorância. Se você ainda não leu esse livro, arrume um tempinho para ler. São capítulos maravilhosos que ensinam muitas coisas. Em Jó, capítulo 38, verso 1, diz assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, seus lombos como homem, porque eu vou te perguntar, e você vai me responder. Jó, até agora você perguntou, mas quem agora pergunta sou eu. Deus é quem pergunta. Quem somos nós com perguntas sem sentido? Com perguntas, com palavras sem conhecimento. O tempo todo Jó perguntou, mas agora Deus disse: eu vou perguntar. Jó, onde você estava quando coloquei os firmamentos da terra?
Quem colocou as medidas, se é que você sabe? Quem deu limite ao mar, dizendo, daqui você vai, até aqui você vai, daqui você não passa? E ali, irmãos, é uma enxurrada de perguntas, uma cachoeira de poder, de soberania de Deus. Ali ele fala de sua majestade. Tem uma pergunta interessante para Jó também, né? Jó, você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os seus filhos? Ou cuidaste das corças quando dão as suas crias? Percebe? Dos fundamentos da terra até o cuidado com simples animais, Deus, Ele é. Jó humildemente responde, eu sou indigno. O que eu responderia? Vou pôr a mão na minha boca. E depois mais 2 capítulos de perguntas, enfim, Jó confessa. Bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Falei de coisas que eu não tinha conhecimento. Eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Eu me abomino no pó, me arrependo no pó e na cinza. Jó entendeu a soberania de Deus. Sabe, queridos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós passaremos por muitas aflições, por perdas, por dores. E como a gente tem ouvido de notícias ruins. Só hoje, muitas notícias. Né? Quem participa dos grupos de oração, a gente percebe o quanto as pessoas estão sofrendo. O dia mau chega, irmãos, para bons e para os maus. Os dias escuros, os dias difíceis, esse dia pode ser hoje. Talvez está sendo agora para você. Mas saiba que Deus é soberano. A palavra diz, no mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O nosso Jesus, Senhor e Salvador, venceu o mundo. E porque Ele venceu, nós podemos vencer. E Ruth, capítulo 1, verso 6, diz assim que ela se dispôs com as suas noras e voltou para a terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor, se lembrando do seu povo, deu-lhe pão. Quais será que foram os motivos que fizeram com que Noemi voltasse para Belém? Será que foram os mesmos motivos que fizeram ela sair de lá? Será que Noemi teria voltado se nada disso tivesse acontecido? Se não tivesse acontecido nada, se o marido não tivesse morrido, se os filhos não tivessem morrido, será que ela teria voltado? Nós não sabemos. A pergunta é, você está em Moabe? O que você vai precisar perder para ter que voltar? Se por motivos certos ou motivo errado, Noemi se dispôs e voltou. Ela acertou na sua escolha de voltar. Ela podia lá ter permanecido em Moabe, mas ela entendeu que ela precisava voltar. Aqui está a graça da providência. A providência de Deus não se frustra, mesmo quando nós falhamos. A providência graciosa do Senhor, Deus, não é limitada pela loucura do homem. Belém, a casa do pão. Não se perca em Moabe. Volte para a casa do pão. Quando falta pão na casa do pão, a solução não é abandonar a casa do pão, mas buscar aquele que tem pão e fartura. Volte para casa. Volte para a casa do pão. É lá que tem sustento para uma alma cansada. Casa do pão é o lugar onde Deus está. Casa do pão é o seu lugar secreto. É o seu lugar, seu e de Deus. Volta para casa, queridos. Aqui o convite é para que você volte para a intimidade. Volte para a profundidade da palavra. Há tantas coisas que Deus quer falar para você e você às vezes tem perdido o melhor da festa. Tem procurado o que para sobreviver? Está procurando alimento? Está procurando sobrevivência em Moabe? Só uma coisa é necessária. Às vezes você se deixa levar, talvez você se distraiu, se iludiu.
Deus tem uma vida plena, de satisfação abundante para te dar. Eu quero voltar para os braços do Senhor. Esbaldar na presença de Deus quando ninguém me olha. É lá que tem sustento para a alma. Tome a decisão certa de voltar para quem realmente vai te sustentar. Eu quero, Senhor, conhecer a Ti, além da superficialidade. Meu desejo é estar na casa do Pai e não desejar as bolotas dos porcos. Busque na fonte o alimento. É na fonte que há sustento. Onde é a casa do pão? Onde Jesus está. Onde Jesus fez morada. É para lá que você precisa voltar. Onde Jesus está agora na sua vida? Sabe, irmão, essas perguntas às vezes são necessárias para que a gente possa refletir. Você já experimentou essa presença plena? Quem já experimentou sabe. Sabe como uma coisa gostosa que a gente come assim escondido? E a gente fica lá saboreando? Assim é a presença de Deus. É muito bom estar na presença dEle. Alimentar-se desse pão. Em Salmo 107, verso 9, diz: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. São João 6,33. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. São João 6,35. Por que você deve sair de Moabe? Porque melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro ficar na porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Salmos 84, verso 10. O que você está fazendo em Moabe ainda? Salmo 46, 10 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando tudo desaparece, quando a sua esperança se esvai, Deus é Deus. E sempre será nosso refúgio. Quando tudo aparentemente estiver sem esperança, Jesus o Senhor não te negará socorro. Mas teve morte, Deus é o seu refúgio. Mas teve fome, Deus é o seu refúgio. Mas teve viuvez, Deus é o seu refúgio. E não é só isso, queridos. O Senhor é bem presente nas tribulações. O Senhor foi refúgio para aquela família, a despeito das escolhas erradas. O Senhor é refúgio e fortaleza. E olha só o que Deus tem para você. Sabe, refúgio não é lugar para a gente ficar para sempre. Refúgio é um lugar temporário. É um lugar para você se amparar, para você se proteger. Mas Deus, Ele quer muito mais. Ele quer muito mais que isso. É muito além disso, irmãos. É muito mais profundo, muito mais amplo. Muito, muito mais. Saia da superficialidade, saia do mínimo. Deus te convida a você voar. Voar como águia. Olha o que o Salmo 91 diz. O que habita, veja bem, o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus é o teu refúgio, mas também tem promessas maiores para aqueles que faz de Deus a sua habitação, a sua morada, lugar de habitação. Está perdido em Moabe? Volta para o lugar da tua habitação. Jesus tem que ser para você um lugar de morada permanente. Jesus é socorro bem presente, mas também Ele é mão estendida a todo tempo. Ruth aparece aqui no cenário como um canal de bênção na vida de Noemi e na história dela. O mesmo Deus que disciplina é o Deus que restaura, e a crise, ela não dura para sempre. O vale de choro se transforma em manancial. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A crise passa e Deus permanece no trono. Noemi, no caminho de volta, ela quase perde, talvez, a última chance da sua vida.
Ela já tinha perdido quase tudo em Moabe, mas de repente ela decidiu se despedir das noras, dizendo: filhas, voltem para sua casa. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. E quem acompanha as lives da Dilene vai saber que aqui ela está contando um monte de historinha. Eu sou velha. Eu não tenho condições para gerar mais filhos para vocês se casarem. E mesmo que hoje isso acontecesse, vocês não iam esperar os meus filhos crescerem para que vocês pudessem se casar com eles. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, filhas. Aqui, Noemi, irmãos, decreta a tua morte. Decreta a sua morte. Ela estava voltando fracassada. E aqui neste texto pode haver duas possibilidades. Talvez ela não queria realmente o mesmo destino das noras, porque para ela já tinha acabado. Ela não queria esse destino. Mas também, e é uma coisa que assim, ao ler esse texto, fiquei pensando sobre isso. Talvez a vergonha de ter que voltar sem nada nas mãos. Para pensar, quando nós saímos, por algum motivo, talvez você foi chamado por algum emprego, né, para coisas melhores para a sua vida. Quando nós saímos da nossa cidade, vamos para outro país ou para outro lugar, nós, se voltarmos, nós queremos voltar bem. A gente não quer voltar fracassada, a gente não quer voltar pobre. E aqui, eu imagino que ela queria pelo menos voltar com a cabeça erguida, e isso ela não tinha nem para oferecer. Noemi, no meio do caminho, pode ter pensado: eu estou voltando pobre, sem marido, sem filhos, e levando comigo 2 estrangeiras, 2 sinais de desobediência a Deus, 2 sinais de que eu fiz tudo errado. Por mais que Noemi amasse as suas noras, ela deve ter pensado: o que as pessoas vão pensar de mim? Queridos, as coisas não deram certo para você? As suas escolhas não foram as melhores? Não importa o que as pessoas vão pensar. O que importa é o que Deus pensa de você. Continue seguindo os planos de Deus para a sua vida. Noemi, ainda ferida, revoltada contra Deus, ela não escondeu isso, irmãos. Ela não escondeu. Pelo contrário, ela foi bem sincera. Ela não escondeu os seus sentimentos, e assim nós somos, e assim Deus quer. Deus não quer que você esconda nada, mas fale para Ele. Fale para Deus. Deus é todo ouvidos. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir os seus sentimentos. Ele quer ouvir o que você pensa. Mas o problema é culpar Deus por nossas más escolhas. Olha, Deus, como eu estou. Eu estou assim porque você não me abençoou. Eu estou passando por isso e aquilo e nada está acontecendo. Nós culpamos Deus por nossos fracassos. Nós colocamos em Deus toda a culpa, que muitas vezes é nossa. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso, é restaurador, Ele perdoa. Ele tem paciência em ensinar. Olha aqui os fatos que Noemi diz que Deus está contra ela. Olha só, capítulo 1, verso 13, ela diz assim, no finalzinho: o Senhor descarregou contra mim a sua mão. Verso 20, Deus me deu grande amargura. Verso 21, Deus me deixou pobre. Ditosa eu parti. Ela fala assim que feliz ela partiu de Belém. Irmãos, como assim? Ela saiu feliz de lá? Será que ela esqueceu de como foi? Quais foram os motivos que fez ela sair lá de Belém? Então, este é o argumento dessa mulher. Sabe, queridos, não tem dor pior que essa. Não existe crise pior que esta, de achar que Deus é contra você. Quando você enfrenta os dramas da vida, ao invés de você encontrar consolo em Deus, você encontra em Deus um carrasco. Alguém que te afligiu, que te amargurou.
Ela diz: Deus me deu grande amargura. Você já provou algo amargo? É bom? Eu não sei quem gosta, tem uns que gostam de amargo, mas eu acho horrível. Uma vez eu fui provar boldo, diz que é para melhorar o estômago, né? Que se você alguma coisa te fez mal, você comer boldo, o boldo faz você resolver o problema. Mas também o negócio não ruim daquele. Né? Tem que resolver mesmo, vai fazer mal mesmo, né? Ou bem, sei lá. Noemi falou que Deus tornou ela amarga. Então, ela disse: o Senhor causou a minha dor. Você vê Deus como inimigo. E aqui, irmãos, tem lição, anota isso aí. Se você tiver caneta, ou então grava aí na mente. Primeira lição: não olhe Deus como alguém que está contra você. Ele não está. Ele não está. Deus não luta contra você. Deus é aquele que luta com você e por você. Se você acredita na palavra de Deus, e Deus não mente, em Isaías 40, verso 10 diz: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te ajudo, te fortaleço com a destra da minha salvação. Eu sou aquele que toma você pela mão direita e te ajudo. Então Deus é com você. Ele luta com você e por você. Segunda lição: não decrete sua morte antes de terminar. A sua história ainda não acabou. Ainda não acabou. Noemi disse: eu não tenho mais nada, eu estou acabada. Para mim, acabou. Da sua boca já saiu essa frase? Para mim, acabou. Se Abraão, de repente, tivesse desistido. Porque dizer que acabou é desistir. Se Moisés tivesse desistido. E se Jesus tivesse desistido. Pensa. O último capítulo da sua história ainda está sendo escrito. Não pense que acabou. Com Deus ainda tem jeito. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. Porque o Deus que promete cumpre. E nós temos a promessa: na casa do meu Pai há muitas moradas. Voltarei e receberei para mim mesmo cada filho, cada filha, para que onde eu estiver, estejam eles também. Terceira lição: pare de limitar o poder de Deus. Eu estou velho demais, não tem saída. Não me chame Noemi, meu nome agora é Mara. Não me chame Noemi, eu sou amargurada, meu destino é esse, é definitivo e é irreversível. Ei, para. Para com essas palavras sem conhecimento. Não pense isso. Entre os povos bíblicos, mudar de nome significa mudar de vida, de posição, mudar de destino. Para os autores bíblicos, o nome é mais que uma junção de palavras. Ele representa a própria essência da pessoa que o carrega. Você está passando por uma prova e ela está difícil de passar, não troque de nome. Não se sabote. O único que pode trocar seu nome é o nosso Senhor Jesus. Ele vai fazer. Apocalipse 2,7 diz que Ele vai dar uma pedrinha branca com um novo nome. É um símbolo de autoridade sobre tua vida. Você pertence a Deus. Ao invés de nutrir a sua alma de amargura, nutre ela de esperança. Você conhece o final da história. Noemi segurou Obed no colo. Será que essa mulher tinha noção? Será que ela, de repente, saberia que um dia poderia acontecer isso com ela? E de pensar que ela poderia ter jogado fora esta chance. Quando mandou que fossem embora as suas noras, por causa de um posicionamento de Ruth, irmãos, a história de Noemi mudou. No capítulo 4, no verso 14 e 15, então as mulheres disseram a Mara. É isso que está escrito aí? Capítulo 4, verso 14 e 15?
capítulo 4, verso 14. Então as mulheres disseram a Mara, é isso? Não. Então as mulheres disseram a Noemi, nós recusamos te chamar de Mara. Você não é Mara, você não é amarga, você não é amargurada, você ainda é Noemi. Você é amável, você é agradável, você é o que Deus disse que você é. Não deixe os outros dizerem o contrário, não diga isso de você mesmo. Entenda seu propósito, cumpra o seu propósito, seja o que Deus disse, quem você é. Noemi, seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje de te dar um resgatador, e seja famado em Israel o nome deste. Verso 15, ele será restaurador da sua vida, o consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama, o deu à luz e ela é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no colo. E passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Noemi segurou Obed no colo. Essa criança que fez parte da genealogia do grande resgatador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua história ainda não acabou. Não jogue fora as oportunidades que surgem pelo caminho. Orfa foi embora. Ela voltou para trás e nunca mais se escutou o nome dela. Mas Ruth escolheu seguir o Deus verdadeiro. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Uma moabita que fez a melhor escolha da sua vida. Ela disse, eu quero este Deus para mim. Eu não vou voltar de jeito nenhum. Não adianta insistir. Eu não volto. Então, irmãos, não se rotule como um fracassado. Pois quem dá a última palavra não é você. Não sou eu. Quem dá a última palavra é Deus. É o nosso Pai. É Ele que sabe de tudo. Ele conhece tudo. É Ele que é o soberano, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o único e o suficiente. Pelos olhos da fé, contemple o que está por vir. Pela fé, os grandes homens e mulheres viveram, fecharam a boca dos leões, apagaram incêndios terríveis, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza, tiraram forças. Esses homens e mulheres venceram porque colocaram sua fraqueza nas mãos de quem tudo pode. Esses homens e mulheres venceram porque colocaram suas fraquezas nas mãos do Todo-Poderoso. A palavra diz em Hebreus que o mundo não era digno deles. Será que poderá ser dito o mesmo de nós? Será que você está passando por este mundo sem deixar nenhuma marca? Eles venceram e eles serão recompensados. Não é aqui. Hebreus 11:13 diz, todos eles morreram na fé, sem ter eles obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Mas agora, eles aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles. Maravilhosa palavra, que traz ânimo, traz esperança para todo o nosso ser. Se não for aqui, queridos, fica firme. Fica firme, porque o melhor da festa está por vir. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém rouba a tua coroa. O amor de Deus é inexplicável. O amor de Deus é profundo, muito mais do que podemos imaginar. Deus seja louvado. Tudo que nós precisamos para sobreviver está no Senhor. Tudo que você precisa está no Senhor. Confie nele. E o mais, com certeza Ele fará. Tudo que você está passando é para a tua salvação. Eu falo isso, é uma frase que eu tenho falado para algumas amigas, e elas sabem disso. É para a tua salvação.
Creia em Deus. Creia também em mim. Deus está preparando um lugar para você. Vamos colocar em pé. Quem estiver aqui, na sua casa, vamos orar a Deus. Entregar nossa vida nas mãos de Deus. Querido Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor Deus, está difícil viver nesse mundo, viu? Está difícil. Mas o Senhor disse que estaria conosco, Pai, até a consumação dos séculos. E aqui nós estamos porque o Senhor permite. Nós estamos, Senhor, de coração abertos, porque queremos, Senhor, a Tua presença em nossa vida. Não tem como prosseguir, Senhor, se nós não tivermos o pão. Não tem como prosseguir, Senhor, se nós não estivermos com Jesus no nosso coração. Por favor, Pai, console as pessoas que estão feridas. Entra com providência, Senhor, derramando as Tuas bênçãos, Pai. Milagres hoje são reais. Nós vimos coisas acontecerem que somente por Tua presença, somente por Tua graça, nós escapamos, Senhor, das tragédias deste mundo. Nós louvamos Teu nome, Senhor, porque ainda estamos de pé. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque nós cremos num Deus que tudo pode. Por favor, Senhor, alcança essas pessoas que hoje choram, que hoje estão aflitas. E que hoje suplicam por Ti. Que possamos também, Senhor, como Ruth, ser canais de bênçãos para eles. Que possamos, ó Deus, se essas pessoas não tiverem um pão, se elas não tiverem forças de buscar este pão, Senhor, que possamos ser os Teus braços, Pai. Que possamos levar este pão de Jesus Cristo para as pessoas que sofrem. Nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude a vencer, Senhor. Nós queremos, naquele dia, olhar para cima e dizer: este é o nosso Deus, em quem aguardávamos. Nos prepara, Pai, para esse grande dia. Em nome de Jesus. Amém.